poder trabalhar. Vocês precisam do material que a gente trabalhou na aula passada e para a gente poder, e eu espero que vocês, né, que tenham feito mesmo com consciência, porque quando eu falo de fluxo de caixa, o que, que eu estou falando? As informações, em primeiro lugar, não são iguais, ou seja, você fez esse fluxo de caixa agora, o próximo não vai ser igual. Por que, que não vai ser igual? Porque as informações não são iguais. Outra coisa, eu fiz uma planilha, mas não necessariamente você tem que fazer a planilha igual à minha. É um fluxo de caixa, como eu falei para vocês, ele é elaborado dentro da empresa e o próprio funcionário ele determina a melhor maneira de fazer o seu fluxo de caixa e de entender também como as informações elas são feitas, né? Como são feitas essas informações. Então, eu utilizei uma planilha que eu mesma fiz, que foi essa planilha aqui, que é a correção, né? Nessa planilha, eu criei ela, mas eu quero deixar bem claro que foi uma planilha, não é modelo, eu fiz de acordo com o que eu entendi, a atividade aqui fui fazendo. Então, o que, que nós precisamos saber? Primeiro, o que, que a empresa quer saber? Ela quer saber em relação ao saldo de todas as atividades dela, ou seja, ela vende, ela paga, ela usa, ela gasta. Então, assim, como que vai ficar o saldo de cada caixa? Na próxima aula, que eu acredito que nessa primeira aula a gente não vai conseguir concluir essa planilha, e provavelmente eu vou trazer outra, porque essa aqui está sem um saldo final, e eu gosto de trazer com o saldo final para a gente ver o que realmente aconteceu na empresa. Então, acho que eu peguei a planilha errada, mas essa aqui dá para ir corrigindo. Então, a gente vai ter essa primeira aula, na segunda, termina de corrigir a planilha e eu já vou estar mandando a outra, porque vai ser a que vocês vão me mandar, vão fazer e vão me mandar de novo. Lembrando que quem não está fazendo, quem não está mandando, não está tendo ponto da atividade. Então, primeiro, a gente precisa saber qual é a função dessa planilha. Essa planilha, ela é um fluxo de caixa, ou seja, eu quero saber como vai ficar a movimentação, é uma projeção, né? Não quer dizer que vai acontecer desse jeito, pode ter alguma mudança no decorrer, como, por exemplo, as vendas. Ele estipulou uma previsão de vendas. Como assim? Né? Pode ser que quando chegar em janeiro, aí, conforme ele colocou 10 mil, pode ser que a venda dele seja mais ou menos. Então, ele fez uma previsão, baseada em quê? Em informações passadas. Provavelmente, o faturamento dele estava se mantendo assim em meses anteriores. Né? Então, tem empresa que janeiro a venda é menor, fevereiro a venda é menor, aí pega março, é maior, então ele já sabe, depende muito do produto que ele trabalha, essa questão de vendas, né? Tem mês que o faturamento é maior ou não. Então, ele colocou no item primeiro, vamos ler a atividade. Eu acredito que vocês estejam com a de vocês aí, né? Porque vocês fizeram. Então, ele fala o seguinte: apesar de manter a regularidade das vendas, vem apresentando, né, a CIA ABC, apesar de manter a regularidade das vendas, vem apresentando insuficiência de caixa. Ou seja, o que ele está dizendo? Que essa empresa, insuficiência, quer dizer que o saldo está baixo, né? O saldo está caindo do caixa. Para possibilitar uma melhor administração financeira da empresa, desculpa, gente, é que eu estava aceitando a aluna ali, eu pedi o foco. Para possibilitar uma administração financeira da empresa, o seu diretor administrativo solicitou ao Departamento de Contabilidade a elaboração do fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses. A CIABC apresenta a seguinte previsão de dados financeiros, ou seja,
Ele quer fazer uma projeção para saber o que vai acontecer, ou pelo menos pode ter um erro para mais ou para menos, mas ele já tem uma projeção. E ele pediu para ver como que vai ficar os próximos 6 meses, uma vez que a empresa vem apresentando insuficiência de caixa, ou seja, o caixa está sempre com o saldo inferior ao que devia estar. Então, ele pôs no item 1, previsão de vendas, ele pôs o primeiro mês, 10 mil. Então, tá aqui, ó, eu pus como ele pôs. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. No primeiro mês, ele colocou que a venda, previsão de venda é 10 mil. No segundo mês, 11. No terceiro, 12. No quarto mês, 13. No quinto mês, 14. E no sexto mês, 15. Então, vocês viram que houve variação, houve queda, né? Mas ele já está acostumado, foi a previsão que ele fez. Depois ele colocou uma observação. Do total das vendas mensais, 40% são à vista. Por que essa informação é importante, gente? É porque eu sei que, por exemplo, ele já está acostumado a vender na empresa e ele sabe que ele não vai receber, provavelmente, essas vendas todas à vista. Então, ele fala 40% é à vista. Se eu sei que 40% é à vista, quer dizer que esse dinheiro vai entrar no caixa. 40% é dinheiro à vista, vai entrar no caixa. Então, ele entra somando, né? Então, mas eu vou somar com os 10? Não, porque eu não recebi os 10. Por isso que aqui embaixo, ó, eu pus o saldo de 4 mil. Por que eu pus um saldo de 4 mil? Porque eu fui puxando o saldo aqui, porque eu quero fazer o saldo do caixa dele, né? Uma projeção. E ele vendeu 10, mas ele só recebeu 4. Então, o que eu fiz? Teve alguma duplicata a receber no mês de janeiro? Não, ele não falou nada disso. Então, as vendas continuou 10 mil a projeção, mas ele só recebeu 4. Do mesmo jeito foi no mês 2, 40%, porque ele falou que era em todos os meses, né? Então, 40% de 11 mil deu 4.400. Eu vou continuar esse raciocínio aqui, depois a gente passa para o próximo item. No mês 3, 40% deu 4.800. No mês 4, 40% deu 5.200. No mês 5, 40% deu 5.600. E no mês 6, 40% deu 6 mil. Ou seja, esse aí é o dinheiro que entrou para ele no caixa até então. Depois, no próximo item, ele colocou que 30% aqui, ó, deixa eu só, desculpa, 30% com 30 dias e 30% com 60. Ou seja, de 10 mil, 30%, 40% ele recebeu agora, não é isso? Então, ficou para trás 6 mil, que ele não recebeu no mês 1. 6 mil. Aí ele fala na atividade que com 30 dias ele vai receber os outros 3 mil e com os outros 30 dias, os outros 3 mil. Então, eu divido aqui por 2, né? Porque deu 40%, mais 30, mais 30, 100%. Então, ficou 2 pagamentos para trás de 3 mil para ele receber. Quando que ele vai receber esse dinheiro? Ele vai receber 3 mil com 30 dias. Como ele vendeu em janeiro, a primeira duplicata aqui que ele vai receber com 30 dias. E aí eu já joguei com 60 mais 3. Ou seja, eu já fiz o lançamento dessas duas duplicatas do mês 1 que ele vendeu, que foi essa aqui, ó. Então, aqui, 4 mil, com 3 aqui, com 3, primeira duplicata, que ele vai receber só com 30 e 60. A segunda duplicata, né? Eu pus duplicata a receber do mês 2. Eu fiz assim, conforme eu falei para vocês,
Não tem uma tabela padrão, mas eu fiz assim. No próximo mês, 11.000, ele recebeu 4.400. Desses 4.400, né, de 11.000, ele recebeu 4.400, ficou restando 6.600 para completar. Então, aqui, ó, nesse 11.000 que ele vendeu, ele recebeu 4.400 e ficou para trás 6.600, que ele não recebeu. Como ele falou que ele só vende com 30 e 60, então o que eu fiz? No mês 2 aqui, as vendas, ficou 2 pagamentos, um de 3.300 com 30, como foi em fevereiro, aí ele vai receber em março e abril. Então tá aqui também. Foi isso que eu fiz. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui enquanto vocês vão absorvendo essas informações aí. Se tiver alguma informação relevante aí, vocês podem ligar o áudio e falar comigo, tá bom? Mas eu vim seguindo essa linha de raciocínio. Nas vendas do mês 3, olha o que eu fiz, né? Ele tinha 12.000. 4.800 foi à vista, menos 12.000, então sobrou 7.200 para ele receber, que é esse aqui, ó. 7.200. Como ele vendeu no mês 3, então 30 e 60 é mês 4 e mês 5. Então ficou duas duplicatas de 3.600 com 30 e 60. Depois, no mês 5, ele vendeu 14 e recebeu 5.600. 5.600 menos 14 ficou ainda restando para ele 7.800. Deixa eu ver se está certo isso aqui, gente, porque agora até eu errei. Estou aqui com o cálculo aqui, só um minutinho. Então, no mês 5, ele vendeu 14.000. Vezes 40%, 5.600 menos 14, ficou para ele receber 8.400. Então, tá certinho aqui, ó. Ele vendeu 14, recebeu 5.600, ficou para trás ainda 8.400. Como ele vai receber com 30 e 60, eu dividi, deu 2 pagamentos de 4.200. Só que aí, no mês 5, como ele pediu só a projeção até o mês 6, que foi dos 6 meses, no mês 5 eu joguei a duplicata. No mês 7 aqui, ó, ele não pediu. E nem no mês 8. Mas ele não pediu. Mas como eu sei que ele tem duplicata a receber, eu joguei aqui, ó. Mas ele não pediu a projeção de caixa desse período. Mas eu distribuí as duplicatas, coloquei aí. E depois a última, que é o mês 6, ele vendeu 15.000, recebeu 6, né? Ficou 9.000 para ele receber. Então, 9.000 ele vai receber com 30 e 60, que é o mês 7 e mês 8. Então, foi assim que eu distribuí as duplicatas a receber para me saber qual é a importância de fazer isso, né? Olha o que eu fiz. Eu peguei essas duplicatas e puxei o saldo. Olha aqui, ó. E agora eu já sei que no mês 1 ele tem 4.000 só em valor. No mês 2, ele tem 4.400 da entrada, mais 3.000 da duplicata do mês 1, né? Que ele trouxe aqui, então ele já tem 7.400. No mês 3, ele tem 4.800 da entrada, mais 3.000 da outra duplicata, mais a parcela da outra duplicata que ele vendeu, que totaliza um saldo de caixa para ele de 11.100. E aí eu fui fazendo essa somatória. No mês 4, ele tinha 5.200, mais 3.300 da duplicata,
mais 3.600, o saldo de caixa dele vai para 12.900. No mês 5, ele tem 5.600 dos 40%, mais 3.600, mais 3.900, e o saldo de caixa dele vai para 13.100. E o último mês, ele tem 6.000, mais 3.900 dessas duas duplicatas, mais 4.200 da duplicata do mês 5 aqui, né? Totalizando um saldo de caixa de 14.100. E lembrando que ele ainda tem 8.700 mais 4.500 para receber dessas duplicatas. Então, esse foi o raciocínio que eu utilizei. Eu peguei o que ele tinha de entrada e fui somando mais as duplicatas mês a mês que ele ia receber. Aí, na atividade ainda, continuando os dados, né, ele fala 30% desse recebimento era com 30,60. Depois ele fala, os impostos sobre as vendas giram em torno de 5%. Ou seja, ele vai pagar imposto? Sim, ele vai pagar imposto. Sobre o quê? Sobre as vendas. Então, ele já está calculando que o que ele ganhou tem que abater o imposto. Ele vai pagar imposto. Então, como que ficou? 10.000 vezes 5%, 500. 11.000 vezes 5%, 550. 12.000 vezes 5%, 600. 13.000 vezes 5%, 650. 14.000 vezes 700, ou vezes 5%, 700. E 15.000 vezes 5%, 750. É lógico que, olha, está até aqui entre os dois, as duas chavinhas aí, né? Que é para diminuir, ou seja, isso aqui, ó, tem até na outra planilha, ele já vai vir com isso aqui desse jeito. Ou seja, eu tenho um saldo de 4.000 aqui em janeiro, mas já vai abater o quê? R$ 500 de imposto. Certo? Então, isso aqui já é projeção, vai ter que pagar, então já vai abater. Depois, ele cita também que, seguindo pela mesmo raciocínio da planilha, ele cita que os impostos são 5%, mas ele pagou comissão para os vendedores de 3% sobre as vendas. Então, 3% aqui, de quanto? De 10.000 dá 300, de 11.000 dá 330, de 12.000 dá 360, de 13.000 dá 390, de 14.420, de 15.450. Qual é a importância disso? Provavelmente ele paga comissão para os funcionários, né? Que é o que está aqui. Então, ele já está calculando também que ele vai vender. Mas ele vai ter que pagar comissão. Então, ele também, o que ele está fazendo aqui? Ele já vai abater. Ou seja, todos esses itens aqui, ó, que nós fizemos até agora, são negativos. Eu vou ter que abater mês a mês. Então, tudo isso aqui abate. E depois, por último, aqui nessa primeira informação, né, nessa segunda informação, ele fala que ele pagou 2% de propaganda mês a mês para vender essa mercadoria. Então, provavelmente, ele faz essa propaganda e ele pode ter fechado algum contrato de 2% sobre as vendas. Então, 2% de 10.000 dá 200, de 11.000 dá 220, de 12.240, de 13.260, de 14.280 e de 15.300. Totalizando, eu vou abater todos esses gastos que ele me passou aqui, ó. Então, se eu somar imposto, comissão de venda e propaganda, quanto que deu? 1.100. Aliás, R$ 1.000 em janeiro. Ele tinha ganhado, em janeiro, 4.000. Ele vendeu 10, mas ele não recebeu os 10. 4.000 menos 1.000, sobrou para ele líquido aqui, olha, 3.000 por enquanto. 3.000.
Em fevereiro, ele tinha um saldo de 7.400, mas com os impostos, as comissão e as propagandas, deu 1.100, sobrou para ele 6.300. Quem fez direto, jogou todas as despesas direto para depois diminuir, não tem problema. Foi o que eu falei. Primeiro eu separei os de venda, eu separei o que tinha que receber, foi depois o que sobre as vendas aqui, então eu fui separando, mas se alguém fez direto, não vai ter problema. Depois, no mês 3, ele tinha 11.100, com despesa de vendas, menos 1.200, sobrou para ele 9.900. Em abril, ele tinha 12.100, ele vai ter uma despesa de 1.300 e vai sobrar para ele só 10.800. Em maio, ele ganhou, ele entrou para ele no caixa 13.100, menos 1.400 de despesa com venda, vai sobrar para ele até aqui 11.700. E por último, em junho, ele entrou no caixa para ele 14.100, ele teve um gasto de 1.500 e sobrou para ele 12.600. Conforme eu falei para vocês, vocês podem fazer a planilha direto, mas o ideal é que você tenha todas as informações relevantes, porque se eu pegar aqui, ó, essa planilha aqui, por que é importante nas minhas tomadas de decisão? Não é simplesmente fazer uma planilha, é trazer as informações necessárias, ele está fazendo um fluxo de caixa para que ele possa saber em que situação a empresa dele vai estar daqui 1 mês, 2 meses, né? Ele está fazendo uma projeção com 6 meses para frente. Para quê? Para ele tomar decisão. Se vocês observar aqui, ó, qual decisão em relação? Foi por isso que eu separei aqui, ó. Vocês observar, o imposto não tem como ele não pagar, ele vai ter que pagar, o imposto é obrigatório, ele vai ter que pagar de todo jeito. A comissão, se ele já fechou com os vendedores, ele vai ter que pagar. A propaganda é obrigatória? Não. Aí ele vai ter que pesar e ver se ele está pagando muito de comissão, se ele está pagando muito de propaganda, se as vendas estão pouco, então ele vai ter que fazer uma reunião com esses vendedores, se a venda está pouco pelo que ele está pagando de comissão, né? Ele está pagando de comissão. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu fizer uma avaliação aqui de 10 mil que eu vendi, eu tive 10% com comissão, imposto e propaganda. Foi muito? Não, né? Mas aí ele vai ter que pesar. Tá muito? Não sei. Cada um, na hora de fazer aqui, ele vai trazer os dados, né? E vai falar, olha, tá muito, tá pouco, que situação que tá, como que tá. Então, ele mesmo vai definir que situação que está a empresa. Então, eu apurei aqui, ó. Ele tinha 6 mil de caixa em janeiro, está com 3. Em fevereiro, ele tinha 7.400, está com 6.300. Em março, ele tinha 9.900, não, ele tinha 11.100, está com 9.900. Em abril, ele tinha 12.100, está com 10.800. Em maio, ele tinha 13.100, está com 11.700. Então, em junho, ele tinha 14.100, já está com 12.600. Então, o faturamento dele só vai diminuindo. Aliás, o fluxo de caixa dele só vai diminuindo. Depois, na atividade, vamos ver mais o que fala, né? No item 2, ele fala o seguinte: as duplicatas a receber, referente a vendas já efetuadas, totalizam 2.100 no primeiro mês e 3.000 no segundo mês. O que a gente percebe? Que ele está vendendo com 30 e 60.
Como ele está falando que ficou duplicata para trás para ele receber com 30 e 60, provavelmente é venda que ele fez no mês anterior, né? Ele fez a venda no mês anterior e agora começou janeiro, ele vai receber com 30 e depois com 60. Então, é duplicatas a receber de meses anteriores. Eu vou colocar aqui em março, abril, maio e junho? Não, eu não vou colocar. Por que eu não vou colocar nesse período aqui, ó? Porque ele não citou, ele não tem duplicata a receber a longo mais prazo aqui, ó. Ele não tem, ele falou que tem duplicata a receber de venda que ele fez antes de janeiro, com 30 e 60, e ele já citou o valor. Então, vai entrar no caixa da empresa 2.500 em janeiro e 3.000 em fevereiro. De março para frente aqui, ó, não alterou o saldo de caixa, continua o mesmo. Agora, em janeiro e fevereiro já alterou, porque tinha 3.000, foi para 5.500. Ele tinha 6.300, foi para 9.300. Em março ficou o mesmo valor, abril o mesmo valor, né? E maio e junho também. Então, não alterou nada disso aqui nesses meses sequentes. Então, se ele falasse, olha, tem tantas duplicatas a receber com 4 meses, teria que colocar. Por quê? Eu estou considerando que vai entrar um dinheiro para ele nesse período e eu preciso somar para saber o que eu posso gastar. Então, eu fui puxando o saldo passo a passo. Então, aqui é o saldo atual dele até o momento que nós fizemos essa atividade. Depois, ele pôs 3, de acordo com o setor de compra. Que é o setor de compra, né, gente? É o pessoal que compra para a empresa. Então, compra para esses vendedores vender. Aí ele falou, de acordo com o setor de compra, a previsão de pagamento a fornecedores, porque até então provavelmente não comprou ainda. E ele chega e fala: olha, quanto que vai ter necessidade de comprar, como vai ser? Aí o setor de compra passou para ele o seguinte: vai ter que pagar mais ou menos. Ó, eu pus até em vermelho, ficou ruim a imagem, mas 3.000 em janeiro, 3.500 em fevereiro, 4.000 em março, 4.500 em abril, 5.000 em maio e 5.500 em junho. Então, se vai pagar, o que eu vou ter que fazer? Coloquei o menoszinho aqui entre parênteses, né? Tá aqui. Por quê? Eu vou ter que diminuir. Então, eu tinha 5.500 menos 3, sobrou 2.500. Porque eu vou ter que pagar em janeiro essa duplicata. Depois, eu tinha 9.300 no caixa, só que ele citou para mim que vai ter que pagar 3.500 de duplicata. Sobrou para mim 5.800. Eu tinha 9.900 no saldo de caixa, mas eu vou pagar uma duplicata de 4.000. Vai sobrar para mim 5.900. Depois, eu tenho 10.800 de saldo de caixa, mas eu vou pagar uma duplicata de 4.500. Então, vai sobrar para mim 6.300. Por último, não. Aqui eu tenho 11.700, vou pagar 5.000 de duplicata. Sobrou 6.700. E agora sim, por último, eu tinha 12.600 de saldo de caixa, mas eu vou ter que pagar uma duplicata de 5.500 e vai sobrar para mim só 7.100. Então, vocês observam que o saldo do caixa está caindo. Nós já lançamos todas as entradas, mesmo assim, nós lançamos as entradas, mas tem os gastos. Então, é isso aí. E depois ele citou também sobre a folha de pagamento. Tem salário? Sim, tem salário. A empresa tem salário. Nós falamos anteriormente da comissão. Mas, quando fecha a folha, ele falou: olha,
2.500, então está fazendo a projeção de salário, 2.200 em janeiro, o saldo de caixa vai cair para R$ 300. Fevereiro, 1.600, o saldo de caixa vai cair para 4.200. Depois, 1.600, o saldo de caixa vai cair para 4.300. 1.600, saldo de caixa caiu para 4.700. 1.600, o saldo de caixa caiu para 5.100. Só que em dezembro ele falou que vai ter um acréscimo de R$ 700 referente ao 13º salário. Então, ele está pagando R$ 700 de 13º salário. Então, um acréscimo aqui, ó, é somar, né? Então, se é 1.600 mais 700, então foi para 2.400. Totalizando aqui, então, o meu saldo de caixa caiu para 4.700. Nessa aula nossa está encerrando, pessoal, eu vou deixar para ver se tem alguma dúvida até aqui, né? Depois a gente continua, mas nós paramos aqui, até encerramos o item 4 na planilha. Já está quase acabando, né? Então, vocês gostariam, alguém, de fazer alguma consideração aí? Ninguém? A pergunta que eu quero saber, vocês entenderam essa atividade? Alguém fez consciente, sabendo o que estava fazendo? Nossa, professora, bem complexa, né, essa atividade. Muito. Na realidade, ela tem muita informação. Muita informação. Nossa. Ela tem muita informação, mas ela é para raciocínio lógico. Você vai lendo, porque quando você fala, pagou 5% de comissão sobre as vendas, então ela é simplesmente, você vai considerando todas as informações. E para vocês que estão na área de gestão comercial, não tem como, gente. Tem que ler e fazer mesmo, porque senão vocês não conseguem depois fazer a atividade, que a formativa de vocês vai ter essas planilhas. Então, eu estou corrigindo bem devagar, mas assim, não adianta só eu fazer, vocês têm que ter feito também. Mas eu errei, beleza, não tem problema errar todo mundo erra. Só que as informações aqui são claras, né? Então é só você pegar e jogar as informações dentro do que você tem. Mas ela é muito ampla, mas é de suma importância. Mais alguma consideração? Nossa aula está acabando, eu vou passar o link para vocês agora, tá, gente? Já vou passar o novo link da outra aula, 5 minutinhos, 7 no máximo, e a gente volta para terminar e passar uma atividade para vocês, ok? Então, até a próxima aula, a gente se vê.